Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. E hoje, pessoal, hoje nós vamos falar sobre derrubar dogmas com questionamentos lúcidos. Bem, embora seja difícil listar muitos dogmas, eu vou fazer aqui um contexto, fornecendo alguns exemplos comuns e apresentar questionamentos lógicos e coerentes que podem desafiá-los. Então preste atenção. A vida tem um propósito divino pré-definido. Aí eu questiono, como podemos determinar objetivamente esse propósito divino? Quais evidências existem para apoiar esta afirmação? A ciência e a religião são incompatíveis. Aí eu questiono, por que a ciência e a religião não podem coexistir, considerando que muitos cientistas têm crenças religiosas? Existem áreas de sobreposição entre elas, inclusive. A felicidade só pode ser alcançada através de bens materiais. E eu questiono, existem outras fontes de felicidade além de bens materiais? Pessoas sem riqueza material não podem ser felizes? A violência é a única solução para conflitos. Aí eu questiono, existem alternativas pacíficas para resolver conflitos? A violência sempre traz resultados duradouros e positivos? As diferenças culturais devem ser combatidas para alcançar a harmonia global. Aí eu questiono, as diferenças culturais não podem ser valorizadas como uma forma de enriquecimento mútuo? A harmonia global implica na uniformidade cultural? O destino de uma pessoa está predeterminado pelas estrelas. Aí eu questiono, como os corpos celestes podem influenciar o destino individual de cada pessoa e o livre-arbítrio e a capacidade de tomar decisões? A sabedoria exclusiva dos mais velhos. Aí eu questiono, a idade é um fator determinante para a sabedoria? Os jovens não têm insights valiosos e conhecimentos a contribuir? A busca pelo conhecimento é inútil, pois nunca teremos todas as respostas. Aí eu questiono, a busca pelo conhecimento não é valiosa por si só, independente de atingirmos um estado de saber absoluto? O progresso científico não ocorre por meio de perguntas contínuas? Aí dizem, as diferenças de gênero justificam a desigualdade social. Aí eu questiono, existem fundamentos objetivos para afirmar que um gênero é superior ao outro? A igualdade de oportunidades não leva a uma sociedade mais justa e equitativa? Aí dizem, a autoridade é infalível, deve ser sempre seguida. Aí eu questiono, a autoridade não pode cometer erros ou abusar do seu poder? É possível questionar a autoridade de forma construtiva para promover um pensamento crítico? Esses questionamentos aqui, pessoal, visam desafiar os dogmas estabelecidos e estimular o pensamento crítico, promovendo uma abordagem mais racional e aberta em relação a crenças e conceitos amplamente aceitos. Eu vou citar alguns dogmas políticos, sociais e religiosos e derrubá-los com questionamentos lúcidos e coerentes. E espero que você aprenda a fazer o mesmo. Dogma político. O sistema político atual é o único modelo eficaz de governança. Pergunto então, quais são os fundamentos objetivos que comprovam que esse sistema político é o único que pode alcançar uma sociedade justa e próspera? Existem outras alternativas viáveis? E temos aí um dogma social que diz, as tradições culturais devem ser preservadas sem questionamento. Aí eu questiono, por que as tradições culturais não podem ser questionadas ou adaptadas à medida que a sociedade evolui? As tradições não podem cometer elementos prejudiciais ou injustos? Aqui temos um dogma religioso que diz, a minha religião é a única verdadeira. E aí eu questiono, qual é a base objetiva para afirmar que uma religião é a única verdadeira? Como podemos avaliar e comparar a validade das diferentes crenças religiosas? Aí temos um dogma social. O sucesso é medido apenas pela riqueza e status material. Aí eu questiono, existem outras formas de sucesso além de riqueza e do status material. O que define verdadeiramente uma vida bem-sucedida? Tem o dogma religioso. A homossexualidade é imoral e deve ser condenada. Aí eu questiono, qual é a base lógica e empírica para afirmar que a homossexualidade é imoral? Não é possível respeitar a diversidade sexual e promover a igualdade? Mais um dogma político. Os políticos são sempre corruptos e desonestos. Aí eu questiono, essa generalização se aplica a todos os políticos? Não. Existem políticos íntegros e comprometidos com o bem comum.
Aí tem mais um dogma social: mulheres são menos capazes em áreas científicas ou de liderança. Aí eu questiono, quais são as evidências empíricas que sustentam esta afirmação? Não é possível reconhecer e valorizar as habilidades individuais independente do gênero? Temos um outro dogma religioso: a minha religião é a única fonte de moralidade e ética. Aí eu questiono, não existem princípios éticos compartilhados por várias religiões e também por pessoas não religiosas? A moralidade não pode ser construída em bases humanistas e racionais também? Aí tem o dogma político: a mudança é sempre prejudicial e deve ser evitada. Aí eu questiono, a mudança não pode trazer melhorias e avanços para toda a sociedade? Como podemos equilibrar a necessidade de preservar aspectos positivos do passado com adaptação às novas circunstâncias? Esses questionamentos visam estimular a reflexão crítica e o senso comum, encorajando você a uma análise mais profunda dos dogmas religiosos, sociais, entre outros. Aí tem mais um dogma oculto: a magia é apenas uma ilusão e não tem efeitos reais. Aí eu pergunto, existem exemplos concretos de práticas mágicas que tiveram resultados observáveis? É possível explorar as influências psicológicas e energéticas envolvidas na magia? Aí nós temos um dogma social: a beleza é um padrão objetivo e universal. Aí eu questiono, como podemos definir objetivamente o que é belo? A beleza não é subjetiva e influenciada por fatores culturais e individuais? Aí tem um dogma cultural interessante, que diz: a minha cultura é superior a todas as outras. Aí eu questiono, existem critérios objetivos para afirmar a superioridade de uma cultura sobre as demais? Não é possível valorizar e aprender com a diversidade cultural? Aí tem um outro dogma religioso: as escrituras sagradas são infalíveis e devem ser interpretadas literalmente. Aí eu questiono, não é possível considerar interpretações simbólicas ou alegóricas das escrituras? Como podemos lidar com contradições e passagens problemáticas presentes nas escrituras? Aí nós temos um dogma oculto: a intuição e a mediunidade são dons divinos infalíveis. Aí eu questiono, como podemos distinguir entre intuição e percepções subjetivas? Quais são os mecanismos que garantem a veracidade e a confiabilidade desses dons? Aí temos um dogma social: a educação formal é a única forma válida de adquirir conhecimento. Aí eu questiono, existem outras formas legítimas de obter conhecimento, além da educação formal? A experiência prática, o aprendizado autodidata não tem valor? Aí temos um dogma religioso: a sexualidade só é aceitável dentro de certos limites prescritos. Pergunto a vocês agora, aí eu questiono, quais são as justificativas objetivas para impor limites à expressão sexual? A sexualidade consensual e respeitosa não pode ser livremente explorada? Aí tem um dogma cultural: os estereótipos são verdadeiros e representam grupos de pessoas. Aí eu questiono, os estereótipos não são generalizações injustas e simplistas? Como podemos reconhecer a individualidade e evitar o preconceito baseado em estereótipos? Aí tem mais um dogma social: o sucesso pessoal é determinado apenas pelo trabalho árduo. Aí eu questiono, existem fatores além do trabalho árduo que influenciaram o sucesso pessoal, como privilégios, oportunidades ou circunstâncias externas? É possível reconhecer essas variáveis e promover igualdade aí de oportunidades? Esses questionamentos que eu venho fazendo visam desafiar crenças e dogmas estabelecidos, encorajando a vocês a um pensamento mais lógico e com criticidade. Aí tem um dogma quanto aos animais: os animais são inferiores e existem apenas para servir os seres humanos. Aí eu questiono, quais são as bases objetivas para afirmar que os animais são inferiores? Não têm eles direito à vida e ao bem-estar? O que faz você pensar que a sua vida vale mais do que a vida de um animal? Aí tem o dogma: os animais não têm emoções ou sentimentos. Aí eu pergunto, quais são as evidências científicas que sustentam esta afirmação? Não há pesquisa que indique a capacidade dos animais de experimentar emoções? Aí tem o dogma: os animais não têm direito à liberdade e devem ser mantidos em cativeiro. Aí eu questiono, por que os animais não têm direito à liberdade, considerando sua capacidade de sentir dor e buscar uma vida livre de sofrimento?
Aí tem o dogma que diz assim: os animais não têm inteligência ou raciocínio. Aí eu pergunto: quais são os critérios utilizados para avaliar a inteligência dos animais? Não existem exemplos de habilidades cognitivas em diversas espécies de animais? Aí o dogma diz: é aceitável utilizar animais em testes científicos e experimentos. Aí eu questiono: existem alternativas válidas aos testes em animais para avançar na pesquisa científica? Como podemos garantir que os animais sejam tratados com dignidade e ética? Aí tem o dogma que diz: os animais não têm direito a uma vida livre de sofrimento. Aí eu pergunto: por que os animais não têm direito a uma vida livre de sofrimento, considerando sua capacidade de sentir dor e sofrimento emocional? Aí tem o dogma que diz: os animais não possuem consciência de si mesmo ou do ambiente ao seu redor. Aí eu questiono: quais são as evidências científicas que apoiam essa afirmação? Não existem estudos que sugerem que alguns animais têm consciência de si mesmo e do ambiente em que vivem? Aí tem o dogma que diz: a exploração animal é necessária para atender às necessidades humanas. Aí eu questiono: existem alternativas sustentáveis e éticas para a exploração animal, como a adoção de dietas vegetarianas ou veganas? É possível reduzir o uso do produto de origem animal? Aí tem o dogma que diz: os animais não têm direito ao ambiente natural e devem ser adaptados ao nosso ambiente. Aí eu pergunto: por que os animais não têm direito a viver em seu ambiente natural, considerando sua adaptação evolutiva e seu papel nos ecossistemas? Aí tem o dogma que diz: os animais não têm direito à compaixão e aos cuidados humanos. Aí eu pergunto: por que os animais não têm direito à compaixão e ao cuidado, considerando que são seres sencientes, capazes de experimentar prazer e sofrimento? Esses questionamentos visam estimular a reflexão sobre nossa relação com os animais e desafiar dogmas que os colocam em uma posição inferior e privados de direito. Agora eu vou falar alguns dogmas que estão relacionados ao poder. O dogma é o seguinte: o poder deve ser centralizado em uma única pessoa ou instituição. Aí eu questiono: quais são os benefícios de centralizar todo o poder em uma única entidade? Não é possível considerar sistemas de compartilhamento de poder para promover a representatividade e a participação democrática? Tem o dogma que diz o seguinte: o poder corrompe inevitavelmente todas as pessoas. Aí eu questiono: essa generalização se aplica a todas as pessoas em posições de poder? Não existem líderes e indivíduos que demonstram integridade ética em sua atuação? Aí tem o dogma que diz: aqueles que possuem poder têm o direito de impor sua vontade sobre os outros. E aí eu questiono: por que ter poder concede o direito de impor a vontade sobre os demais? Não é possível promover a igualdade, o diálogo e o consentimento nas relações de poder? Aí tem o dogma que diz: o poder é estático e imutável, sempre se manifesta de maneira opressiva. Aí eu pergunto: o poder não pode ser flexível e adaptável às necessidades e às aspirações das pessoas? Existem exemplos de manifestações positivas de poder que promovem o bem-estar e a justiça social. Aí tem o dogma que diz: o poder deve ser conquistado e mantido a qualquer preço. Aí eu questiono: por que a conquista e a manutenção do poder devem ser priorizadas em detrimento de valores éticos e de busca pelo bem comum? Não é possível promover uma abordagem mais colaborativa e baseada no consenso? Aí tem o dogma que diz sobre a desigualdade do poder é natural e inevitável. Aí eu pergunto: por que a desigualdade de poder deve ser considerada natural e inevitável? Não é possível buscar sistemas mais equitativos que promovam a participação e a distribuição justa do poder? Aí tem o dogma que diz: o poder deve ser obtido e mantido através da manipulação e da exploração dos outros. Aí eu pergunto: por que a manipulação e a exploração são consideradas estratégias aceitáveis para obter e manter o poder? Não é possível promover uma abordagem baseada na cooperação e no respeito mútuo? Aí tem o dogma que diz: aqueles que detêm o poder têm conhecimento superior e autoridade inquestionável. Aí eu pergunto: conhecimento e autoridade não podem ser compartilhados e questionados por meio do diálogo e da colaboração? Não é possível reconhecer a expertise em diferentes áreas e promover a participação inclusiva? Aí tem o dogma que diz: aquele que não possui poder não tem voz ou influência significativa. Aí eu questiono: por que os indivíduos sem poder devem ser excluídos do processo de tomada de decisões? É importante ressaltar, pessoal, que os dogmas são crenças estabelecidas e inquestionáveis dentro de determinadas religiões.
Os dogmas geralmente não são questionados pelos seguidores. Agora eu vou falar de alguns dogmas, relacionados ao ego, seguidos por questionamentos lógicos e coerentes. O dogma diz: a personalidade é fixa e imutável ao longo da vida. E eu pergunto, como podemos explicar as mudanças de personalidade ao longo do tempo, como o desenvolvimento pessoal e a capacidade de aprendizagem e adaptação? O dogma diz: o ego é essencial para a identidade e a sobrevivência. Aí eu questiono: existem abordagens filosóficas e espirituais que sugerem a transcendência do ego como caminho para a autotransformação e o despertar espiritual. Como podemos reconciliar essa ideia com a noção do que o ego é essencial? O dogma diz: o ego é a fonte da felicidade e satisfação pessoal. Aí eu pergunto, eu questiono: podemos encontrar uma felicidade mais duradoura ao buscar a conexão com algo maior do que o ego individual, como o serviço aos outros ou a busca por um propósito maior? O dogma diz: o ego é responsável pela competição e rivalidade entre as pessoas. Aí eu questiono: seria possível transcender a mentalidade de competição e desenvolver uma consciência de colaboração e cooperação em que o sucesso de um indivíduo não dependa da derrota do outro? O dogma diz: o ego é a fonte de todos os problemas e conflitos humanos. E eu questiono: como podemos cultivar uma compreensão mais profunda do ego e desenvolver a capacidade de observá-lo e transcendê-lo a fim de promover relacionamentos mais harmoniosos e em uma sociedade mais pacífica? O dogma diz: o ego é necessário para proteger e defender interesses individuais. Aí eu questiono: existem abordagens alternativas que promovem a empatia, a compaixão e o cuidado pelos outros sem comprometer a autenticidade e a expressão individual? O dogma diz: o ego define o valor e a autoestima de uma pessoa. Aí eu questiono: como podemos desenvolver uma noção mais saudável de autoestima e valor pessoal que não esteja exclusivamente ligada ao ego, mas sim aspectos mais profundos e autênticos do nosso ser? E o dogma diz: a identidade pessoal é completamente determinada pelo ego. Aí eu questiono: seria possível desenvolver uma visão mais holística da identidade, que leve em consideração não apenas o ego, mas também aspectos espirituais, sociais e transcendentais? Esses questionamentos visam estimular a reflexão e a exploração de diferentes perspectivas em relação aos dogmas da personalidade e do ego. Cada pessoa pode ter respostas e interpretações diferentes com base em suas experiências e pontos de vista individuais. Agora eu vou dar alguns exemplos de dogmas relacionados à beleza e ao corpo físico, seguidos aí por questionamentos lógicos e coerentes. A beleza é definida por padrões estéticos fixos e universais. Eu questiono: como podemos explicar a diversidade de conceitos de beleza em diferentes culturas e ao longo do tempo? Será que a beleza não é subjetiva e influenciada por aspectos culturais e pessoais? O dogma diz: a aparência física determina o valor e o sucesso de uma pessoa. Eu questiono: existem outras qualidades como caráter, inteligência, habilidades que podem ser igualmente valiosas para o sucesso e a realização pessoal. Como podemos promover uma visão mais abrangente de valor pessoal além de aparência física? O dogma diz: a busca por um corpo ideal é essencial para a felicidade e a autoestima. Aí eu pergunto: será que a felicidade e a autoestima não podem ser desenvolvidas a partir do amor próprio, da aceitação e da valorização de todas as formas e tamanhos corporais? Será que a busca incessante por ideal externo de beleza traz realmente uma satisfação duradoura? O dogma diz: a beleza é exclusivamente determinada por características físicas. E eu questiono: como podemos valorizar outros aspectos da beleza, como a personalidade, a bondade, a compaixão e a expressão artística? Será que esses atributos não contribuem para uma verdadeira beleza que vai além da aparência física? O dogma diz: o envelhecimento e as mudanças do corpo são indesejáveis e devem ser evitadas a todo custo. E eu questiono: será que o envelhecimento não pode ser encarado como uma parte natural e bela da vida? Como podemos cultivar uma atitude de aceitação e gratidão pelas mudanças que ocorrem no corpo ao longo do tempo? O dogma diz: a comparação com os padrões de beleza é necessária para se sentir adequado e aceito. Questiono: será que a comparação constante com os padrões de beleza não leva a uma busca incessante por aprovação externa e insatisfação pessoal? Como podemos desenvolver uma autoimagem baseada na aceitação e no respeito por nossa singularidade? E esses questionamentos
buscam desafiar os dogmas relacionados à beleza do corpo físico, incentivando uma reflexão crítica sobre as pressões sociais e culturais que moldam nossa percepção da beleza. Cada pessoa pode ter perspectivas diferentes e respostas individuais com base em suas experiências e valores pessoais. O dogma diz: Deus te ama, mas se você não segui-lo, Ele te mandará para o inferno. E eu questiono: se Deus me ama, como Ele me mandaria para o inferno? Se um pai e uma mãe jamais fariam isso. Bem, pessoal, na verdade a intenção desse programa é incentivar você a ter um pensamento lógico, crítico e realmente não acreditar em tudo, questionar. É importante ter pensamento lógico e coerente e buscar o questionamento, perguntar por quê, para quê e qual a finalidade dele. Porque os dogmas nos colocam numa caixinha para que a gente aceite aquilo como verdade absoluta. É o questionamento que nos faz caminhar ao passo da nossa libertação e vitória nesse mundo das formas. Gratidão, pessoal. Apenas uma aulinha para a gente descontrair. Beijo no coração de cada um de vocês.